O sistema já está em movimento. Não começa em discursos públicos, não se manifesta em crises visíveis, não depende de causa imediato. Ele opera no silêncio, na repetição, na distração constante, em ciclos longos, em territórios inteiros. O Brasil agora entra em uma dessas fases críticas. Quem conhece o sistema por dentro enxerga padrões antes que eles se tornem notícia. Não observa eleições apenas como eventos políticos, mas como marcos espirituais, janelas, portas, trocas de comando que não aparecem nos jornais. O sistema não quer você atento a isso. O sistema quer você cansado, dividido, ocupado demais para perceber o que está sendo preparado. Eu vejo o desenho completo. Vejo como o sistema satânico trabalha anos antes de um colapso social, moral ou espiritual. Nada acontece de uma vez. Primeiro vem o enfraquecimento da consciência, depois a normalização do erro, em seguida a inversão de valores. Quando o cenário está pronto, o controle já está estabelecido. Você acredita que escolheu, mas apenas respondeu a estímulos programados. O Brasil de 2026 não nasce naquele ano. Ele já está sendo moldado agora, em decisões aparentemente pequenas, em narrativas repetidas até virarem verdade, em conflitos fabricados para manter a população em estado constante de tensão emocional. O sistema não quer revolução, quer desgaste, não quer pânico, quer acomodação. Há momentos específicos em que esse controle se intensifica, horários, ciclos, períodos em que o mundo físico fica mais vulnerável à interferência espiritual. Quem operava no ocultismo sabia disso. Eu sabia disso. O sistema usa esses momentos para semear confusão, desânimo e cegueira espiritual em escala coletiva. Nada disso é simbólico, nada é metafórico. É funcionamento, é estratégia, é engenharia espiritual aplicada sobre uma nação inteira. Isso é um alerta. Não para gerar medo irracional, mas para romper o controle invisível que já está sendo exercido. O sistema não quer que você entenda o que está acontecendo, mas a partir daqui você começa a enxergar. O sistema espiritual não funciona por improviso. Ele opera como uma engrenagem precisa, silenciosa e contínua. Quem esteve dentro do sistema satânico não falava em crença, falava em funcionamento. Não lidava com esperança, lidava com resultado. O objetivo nunca foi convencer todos, mas controlar o suficiente para que o restante siga por inércia. O sistema quer você previsível, quer você reagindo sempre da mesma forma. Medo, raiva, cansaço, distração. Emoções repetidas são portas abertas. Uma população emocionalmente exausta se torna fácil de conduzir. O sistema não precisa dominar todos, precisa apenas neutralizar os que poderiam enxergar. Por dentro, o mundo espiritual é tratado como território. Nações são áreas estratégicas. O Brasil sempre foi visto como um campo fértil. Não pela política, mas pela mistura de espiritualidade desordenada, culpa constante e busca por soluções rápidas. O sistema explora isso. Ele não destrói de imediato. Ele corrompe lentamente até que a própria sociedade passe a defender aquilo que a enfraquece. Eu vejo como o sistema atua em camadas. Primeiro, confunde a mente coletiva. Depois, fragmenta a identidade. Em seguida, promove líderes vazios, narrativas ocas e conflitos intermináveis. Enquanto todos discutem superfícies, o controle real se estabelece no invisível. Você acredita que está informado, mas está apenas reagindo ao que foi autorizado que você visse. O sistema não quer você desperto espiritualmente. Quer você ocupado com urgências artificiais. Ele trabalha com repetição, exposição constante e desgaste mental. Não precisa mentir o tempo todo. Basta misturar verdade com distorção até que ninguém mais saiba diferenciar. Quem saiu do sistema continua enxergando essas engrenagens em movimento. Nada parou. Nada foi desmontado. Em 2026, o que está sendo preparado agora se manifesta com força. Não como surpresa, mas como consequência. Você não está sendo controlado pela força. Está sendo conduzido pela rotina invisível que o sistema construiu ao seu redor. Antes de continuar, preste atenção nisso. Esse tipo de conteúdo não aparece para todo mundo. Ele costuma alcançar pessoas que já estão sendo pressionadas a acordar. Se isso chegou até você, não foi por acaso. O sistema não queria que você estivesse ouvindo isso agora. Escreva nos comentários de qual cidade do Brasil você está me escutando neste momento. Isso não é curiosidade, é identificação. E se quiser ir além, diga também qual pensamento ou preocupação tem ocupado sua mente ultimamente. Às vezes, o que pesa dentro de você não começou em você. O sistema não age no improviso, ele antecipa cenários.
Ele planta causas anos antes de colher efeitos. 2026 não representa um evento isolado. Representa o ponto em que várias camadas do controle invisível passam a operar ao mesmo tempo. O sistema quer o Brasil desgastado, não destruído. Um país destruído reage. Um país desgastado se entrega. O enfraquecimento não vem por um golpe único, mas por sucessivas pequenas concessões, valores relativizados, verdades diluídas, identidades fragmentadas. Tudo isso cria um ambiente perfeito para a condução silenciosa das massas. Eu observo como o sistema intensifica a confusão mental coletiva. Informações em excesso. Opiniões conflitantes. Narrativas que se anulam. O objetivo não é convencer você de algo específico, mas impedir que você tenha clareza. Quando a mente perde o eixo, a consciência se torna vulnerável. É nesse ponto que o controle se aprofunda. O sistema não quer você revoltado demais, nem pacificado demais. Ele quer você oscilando, um dia confiante, no outro desanimado. Um dia esperançoso, no outro descrente. Essa instabilidade emocional mantém a população espiritualmente aberta. Portas abertas não precisam ser forçadas. Em 2026, o que hoje parece apenas ruído começa a se alinhar. Crises que surgem como acidentes, conflitos apresentados como inevitáveis, decisões coletivas tomadas sob pressão emocional. O sistema trabalha melhor quando você acredita que não há alternativa. Nada disso é novo para quem operava no ocultismo. Esse tipo de cenário sempre foi usado para reposicionar influência espiritual sobre nações inteiras. O Brasil entra nesse ponto de inflexão porque reúne exatamente o que o sistema precisa: fé sem discernimento, indignação sem direção e esperança deslocada. O sistema não quer que você enxergue o todo. Quer que você discuta detalhes enquanto o tabuleiro inteiro é rearranjado. E isso já está acontecendo. Perfeito. Continuando, o sistema não chega impondo, ele treina. Treina a mente coletiva para aceitar o que antes seria rejeitado. Treina a consciência para tolerar o que antes causaria indignação. Esse treinamento acontece aos poucos, por exposição constante e desgaste emocional. Eu observo que o sistema trabalha criando fadiga espiritual. Pessoas cansadas não questionam. Pessoas cansadas aceitam qualquer solução que prometa alívio imediato. O sistema oferece distrações, conflitos paralelos e falsas urgências. Enquanto você corre para resolver o que é superficial, decisões profundas já foram tomadas sem resistência. O controle não depende de censura direta. Ele depende de excesso. Excesso de informação. Excesso de opinião. Excesso de estímulo. Quando tudo parece importante, nada é realmente analisado. A mente entra em modo automático. É exatamente aí que o sistema atua com mais eficiência. No Brasil, o sistema intensifica a divisão interna, não para criar vencedores, mas para impedir união real. Grupos se enfrentam acreditando que estão em lados opostos, quando na verdade estão sendo empurrados pela mesma engrenagem. Enquanto discutem entre si, o comando invisível permanece intacto. O sistema não quer que você se veja como parte de algo maior. Quer você isolado, emocionalmente reativo, convencido de que sua percepção é inútil. Esse sentimento de impotência é uma ferramenta poderosa. Quem acredita que não pode mudar nada deixa de resistir. Eu vejo como essa preparação se acelera conforme 2026 se aproxima. A pressão aumenta, a ansiedade coletiva cresce, o futuro passa a ser percebido como ameaça constante. Esse estado emocional mantém portas abertas no invisível. E portas abertas não precisam ser arrombadas. Nada disso exige rituais visíveis ou símbolos explícitos. O sistema moderno é limpo, discreto, psicológico e espiritual ao mesmo tempo. Ele se adapta à cultura, à linguagem e às crenças locais. Ele se esconde na normalidade. Você não está sendo preparado para um evento. Você está sendo preparado para aceitar o que vier. O sistema não precisa decidir por você. Ele apenas estreita o caminho até que reste uma única opção aceitável. Quando chega a esse ponto, a escolha parece livre, mas já foi conduzida. Isso acontece em escala individual e principalmente em escala nacional. Eu observo como decisões coletivas são influenciadas muito antes de serem tomadas. A mente da população é preparada para desejar exatamente aquilo que o sistema quer implantar. Medo e esperança são usados como alavancas. O sistema alterna esses dois estados para manter a consciência instável. Uma mente instável não discerne, apenas reage. No Brasil, esse controle se manifesta quando grandes decisões passam a ser feitas sob pressão emocional extrema, crises fabricadas, sensação constante de urgência, narrativas que dizem que não há tempo para refletir. O sistema se fortalece quando o discernimento é substituído pela pressa.
Eu vejo como o sistema atua sobre líderes, comunicadores e formadores de opinião. Nem todos estão conscientes disso. Muitos acreditam que estão apenas defendendo ideias próprias. O sistema não exige lealdade consciente. Exige apenas disponibilidade emocional. Quem reage com raiva, vaidade ou medo se torna um canal fácil. O mais eficaz no controle invisível é fazer com que a própria população vigie a si mesma. Pessoas começam a se policiar, a se atacar, a se corrigir mutuamente. O sistema se retira do centro e deixa que o conflito se mantenha sozinho. Quando isso acontece, o controle já está consolidado. 2026 marca o momento em que esse tipo de condução se torna normalizada. Decisões profundas passam a ser aceitas como inevitáveis. Questionar começa a parecer perigoso ou inútil. O silêncio se torna mais confortável do que o confronto. O sistema não quer sua obediência forçada. Quer sua adesão voluntária. E quando isso acontece, ele já venceu sem precisar aparecer. O sistema não escolhe entre medo ou esperança. Ele usa os dois ao mesmo tempo. Enquanto uma parte da população é mantida em alerta constante, outra é embalada por promessas vagas de mudança. Ambos os estados produzem o mesmo efeito: suspensão do discernimento. Eu observo que o medo paralisa, mas a esperança mal direcionada desarma. Quem tem medo demais aceita qualquer proteção. Quem espera demais aceita qualquer promessa. O sistema alterna essas duas forças como quem regula a pressão de uma máquina. Nunca deixa a válvula fechar completamente. No Brasil, esse mecanismo se intensifica conforme 2026 se aproxima. O futuro é apresentado como ameaça para uns e como salvação para outros. O resultado é o mesmo. Ninguém permanece no presente com lucidez suficiente para enxergar o que está sendo construído agora. O sistema quer você projetado para frente, pensando sempre no que vem depois. O presente é onde o discernimento atua. O futuro é onde o controle se instala. Quando sua mente vive antecipando cenários, ela se torna vulnerável a conduções externas. Eu vejo como narrativas opostas são alimentadas ao mesmo tempo. Uma promete ordem absoluta, a outra promete liberdade total. Nenhuma entrega o que promete. Ambas servem para manter a população emocionalmente investida em ideias, não em realidade. O sistema não precisa que você acredite em tudo. Precisa apenas que você se envolva. A cada ciclo, a esperança é adiada e o medo é renovado. Isso cria dependência. A população passa a esperar sinais, decisões, líderes, eventos. O sistema ganha tempo. E tempo no mundo espiritual é território conquistado. Nada disso é acidental. É calibrado, é repetido, é ajustado conforme a resposta coletiva. Quando você percebe que está oscilando entre ansiedade e expectativa, o sistema já está operando. O sistema não quer que você viva com clareza. Quer você preso entre o que teme e o que espera. Existe um ponto em que o sistema deixa de ser apenas sensação e passa a se tornar perceptível. Não para todos, apenas para quem não se deixou anestesiar. Esse momento não chega com sinais espetaculares. Ele se manifesta em incoerências, em decisões que não fazem sentido, em mudanças rápidas demais para serem naturais. Eu enxergo quando o sistema começa a acelerar. Ele faz isso quando percebe que parte da população está começando a despertar. A aceleração gera confusão. Confusão gera erro. Erro gera culpa. E a culpa paralisa. É assim que o sistema corrige desvios sem precisar confrontar diretamente. No Brasil, esse ponto de visibilidade se aproxima conforme 2026 se consolida. O que antes era sutil passa a ser repetitivo. O que antes era exceção vira regra. O sistema testa limites, observa reações, ajusta o grau de pressão. Tudo acontece em ciclos curtos, para que não haja tempo de reflexão profunda. O sistema não teme pessoas informadas, ele teme pessoas conscientes. Informação pode ser manipulada, consciência não. Por isso, ele tenta fragmentar a atenção, fazer você acompanhar tudo e compreender nada. Quando você sente que está sempre atrasado, sempre correndo, sempre tentando alcançar algo, isso não é coincidência, é indução. Eu vejo como o sistema se aproveita do cansaço acumulado. Ele sabe que poucos terão energia para resistir de forma consistente. A maioria apenas quer que a pressão pare. E é nesse momento que propostas perigosas passam a soar razoáveis. O sistema não muda as pessoas à força. Ele espera que elas peçam pela mudança. Quando você começa a notar padrões se repetindo, discursos se contradizendo, decisões sendo justificadas por urgências artificiais, é porque o sistema está operando em plena luz, ainda que invisível para muitos. Esse é o ponto de escolha silenciosa. Ou você se ajusta ao fluxo, ou começa a nadar contra ele.
Existe um estágio em que o sistema deixa de preparar e passa a confirmar. Nesse ponto, quase tudo já foi aceito internamente pela população, mesmo sem consciência disso. As resistências restantes são tratadas como ruído. O sistema não tenta mais convencer. Ele apenas avança. Eu observo que, quando esse estágio chega, o ambiente espiritual de uma nação muda. As pessoas começam a sentir um peso difícil de explicar. Um cansaço que não vem do corpo. Uma irritação constante. Uma sensação de que algo está errado, mas sem saber apontar o quê. Isso não é psicológico apenas, é espiritual. É efeito de um controle que já se estabeleceu. O sistema quer que você normalize esse peso, quer que você acredite que isso é apenas como as coisas são. Quando o desconforto se torna rotina, a consciência se adapta, e uma consciência adaptada deixa de reagir. É assim que o sistema fecha o ciclo. 2026 marca esse ponto de confirmação. Não como um evento único, mas como a consolidação de tudo o que foi plantado antes. O sistema não precisa mais esconder tanto. Ele já sabe que a maioria não vai reagir. Vai apenas seguir, reclamar em silêncio e continuar. Eu vejo que o maior perigo não é a imposição externa, mas a rendição interna. Quando a pessoa desiste de discernir, o controle já está completo. O sistema não quer destruir você. Quer usar você funcionando dentro dele, acreditando que não há alternativa. Esse é o último momento de ajuste consciente. Não de fuga, não de confronto direto, mas de lucidez. Quem entende como o sistema opera não entra em pânico, não se desespera, não reage como o sistema espera, porque o sistema depende de reação automática, depende de emoção sem direção, depende de pessoas que não percebem que estão sendo conduzidas. Esse alerta não é confortável, mas é necessário. O sistema não prepara o Brasil para um colapso visível. Prepara para algo mais eficiente. Perda de direção coletiva. 2026 marca o ano em que a maioria das pessoas passa a sentir que nada mais faz sentido, mas continua seguindo mesmo assim. O que vai acontecer não é uma ruptura clara. É um deslocamento. Instituições continuam existindo, eleições continuam acontecendo, discursos continuam sendo feitos, mas o centro de decisão real já não estará onde as pessoas acreditam que está. O sistema gosta quando tudo parece normal por fora e vazio por dentro. No plano social, o sistema intensifica a fragmentação. Grupos deixam de se reconhecer como parte do mesmo país. A identidade nacional se enfraquece. As pessoas passam a se definir apenas por recortes: lado, causa, revolta, medo. Isso não é espontâneo, é estratégico. Uma população fragmentada não age como corpo, age como peças isoladas. No plano emocional, o que cresce é a exaustão coletiva. Não apenas econômica, mas mental e espiritual. As pessoas trabalham, discutem, votam, protestam, mas sem convicção profunda. Tudo vira sobrevivência emocional. O sistema se fortalece quando a vida vira apenas manutenção do dia seguinte. No plano espiritual, o que acontece é ainda mais grave. 2026 consolida um ambiente de insensibilidade espiritual. As pessoas continuam falando de fé, mas sem discernimento. Continuam buscando respostas, mas rejeitam qualquer silêncio interior. O sistema gosta disso. Espiritualidade sem consciência é território aberto. Nada disso acontece de uma vez. A sensação dominante será: algo está errado, mas não sei o quê. Esse sentimento não é individual. É coletivo. É o sinal de que o sistema atingiu o nível desejado de controle. O Brasil não cai. O Brasil se acomoda. E para o sistema isso é muito melhor. O sistema já aceita uma coisa como certa. Nem todos vão perceber o que está acontecendo, e ele conta com isso. O controle não depende de cegueira total, mas de minoria lúcida isolada dentro de uma maioria cansada. Quem percebe primeiro não é quem tem mais informação, é quem ainda preserva a sensibilidade espiritual ativa. Pessoas que não se entregaram completamente à anestesia emocional, que ainda estranham o que não faz sentido, que sentem desconforto quando algo é apresentado como normal rápido demais. O sistema não gosta dessas pessoas. Não porque elas sejam fortes, mas porque não reagem como esperado. Elas não entram em pânico facilmente. Não se empolgam com promessas fáceis. Não se alinham automaticamente a discursos prontos. Isso atrapalha a fluidez do controle. Por isso, em 2026, o sistema intensifica o isolamento desses indivíduos. Não necessariamente físico. Isolamento psicológico. Eles passam a se sentir deslocados, cansados de discutir, desconectados das conversas comuns. O sistema quer que essas pessoas se calem sozinhas.
que achem que estão exagerando, que duvidem da própria percepção. A maioria não vai entender porque estará emocionalmente ocupada demais, sobrevivendo, reagindo, tentando manter alguma estabilidade mínima. Quando a vida vira apenas administração de estresse, não sobra espaço para discernimento profundo. O sistema sabe disso e explora isso. Eu vejo que nesse período, a lucidez passa a ter custo. Questionar cansa, pensar incomoda, silenciar se torna mais confortável. O sistema vence quando pensar vira esforço e repetir vira alívio. Mas quem percebe não recebe aplauso, recebe peso, porque enxergar o sistema sem se tornar parte dele exige disciplina interna, exige controle emocional, exige não reagir como o sistema quer. É por isso que o alerta não é para todos, é para quem ainda consegue sustentar consciência sem se perder no ruído. O sistema não se encerra em 2026, ele se consolida. Esse é o ponto que muitos não entendem. Não é o ano do choque. É o ano da aceitação silenciosa. Quando a maioria já está adaptada ao peso, ao ruído, à confusão constante, o sistema considera o trabalho bem feito. Nada do que foi descrito aqui depende de teorias ou crenças pessoais. Isso é engenharia espiritual aplicada em larga escala. Quem operou dentro do sistema sempre soube que o controle mais eficiente é aquele que não precisa ser imposto. Ele apenas se torna o ambiente, o ar, a rotina, o normal. O maior perigo não é perder direitos, perder estabilidade ou enfrentar crises externas. O maior perigo é perder a capacidade de perceber. Quando o discernimento se apaga, qualquer direção serve. Qualquer comando parece razoável. Qualquer justificativa convence. Eu afirmo isso porque vejo o sistema funcionando agora. Vejo como ele testa limites. Vejo como ele empurra a consciência coletiva milímetro por milímetro. Vejo como ele espera que você se acostume. O sistema quer você cansado demais para resistir e ocupado demais para refletir. Este alerta não é um chamado ao medo, é um chamado à lucidez. Medo paralisa. Lucidez posiciona. Quem entende como o sistema opera não se desespera, não se deixa arrastar por emoções fabricadas, não entrega sua consciência em troca de conforto momentâneo. 2026 não define o destino do Brasil. Ele revela quem está desperto e quem escolheu dormir. O sistema não persegue todos. Ele só precisa neutralizar os que poderiam interferir. A partir daqui, a responsabilidade é individual. Ou você vive reagindo ao que é apresentado, ou começa a observar antes de aceitar. O sistema não quer que você perceba isso, mas agora você percebeu. E depois disso, nada volta a ser igual.